E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre colocação pronominal. Antes de começar essa aula, preciso avisar vocês que vocês precisam voltar lá na aula de pronome, dar uma olhadinha sobre essa questão de pronome, que a gente vai pegar os pronomes oblíquos átonos, aqueles que não precisam de preposição antecedida. Dando uma revisada lá em pronomes, ou se você já viu toda essa grade e não quer revisar, a gente vai explicar aqui o que é essa tal de colocação pronominal. Isso aqui é comum lá em Portugal. Aqui no Brasil a gente não segue nenhuma dessas regras na oralidade. O que é isso? Lá em Portugal eles criaram essa questão de colocação pronominal ou uma posição eufônica para melhorar a sonoridade de algumas palavras. Por que eu digo que aqui no Brasil isso não funciona? Porque dizer, por exemplo, ir-me-ei, dar-te-ei, uma mesóclise, não é comum para os nossos ouvidos. Lá em Portugal, qualquer pessoa faz e fala uma mesóclise porque lá é conhecido, lá é habitual. Aqui no Brasil a gente não costuma usar, mas a gramática é importada, a gente tem que se habituar a ela, beleza? Então, você decore aí, a colocação pronominal tende a melhorar a eufonia da frase e ficar mais mais bonito, mais sonoro, melhor a fala se eu coloco o pronome antes, no meio ou depois do verbo, tá certo? E isso já caiu em prova da CESP, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, você pode acompanhar na apostila de vocês que eu dividi o quadro entre duas coisas. Estudar a colocação pronominal, você tem que saber quais são os pronomes que se envolvem nesse tipo de colocação pronominal. Eu tenho mi, ti, si, o, mi, ti, si, o, a, li, nos, vos, miticiar nos olivos, miticiar nos olivos, miticiar nos olivos, miticiar nos olhos. Todos esses pronomes aqui, que são os pronomes oblíquos átonos, né? Isso você pode acompanhar lá, se envolvem com alguns verbos, ficando antes, no meio ou depois. É isso que se estuda em colocação pronominal, é a posição desses pronomes em relação ao verbo que está antes ou depois dele, tá bom? Como colocação, a gente está falando sobre posição, eu tenho três tipos de posições aqui. Nós temos a próclise, que eu tenho aqui, candidato, ó, o P de primeiro, você pode fazer essa dica mnemônica aqui, ele vem antes, P de primeiro, ele vem primeiro, para depois vir o verbo. Na frase, eu te amo, como está na apostila de vocês, amo é o meu verbo. O ti veio antes, na posição que, gente? Proclítica. Olha esse nome, repete, gente. Posição proclítica. Próclise, P de primeiro veio antes do verbo, tá bom? P de primeiro, ó, o P de próclise. É bom que você decore esses nomes. Próclise, P de primeiro, veio antecedente ao verbo, veio primeiro ao verbo. Já a ênclise começa com E, aí você faz a dica mnemônica. É de encerra, ele vem depois do verbo. Na verdade, eu dei um exemplo aqui, ó. Dei-te um presente. O ti é um pronome que veio depois do verbo. Olha aqui o verbo, ó. O pronome encerrou, portanto, ele está na posição enclítica. Ele veio posterior ao verbo, posição enclítica, é de encerra. E a posição mesoclítica, o M de meio, você está decorando aí, ela veio no meio da frase. Dar-te-ei um presente. Como você pode perceber, essa forma não é comum no Brasil. E como é que se organiza? As mesóclises só acontecem em tempos futuros. Então você sempre vai ter R em futuro. Você localiza esse último R, quebra, bota o pronome no meio, depois bota o que sobrou. Eu vou te explicar isso aqui melhor. Por exemplo, é como se fosse assim, ó. Darei-te um presente. Nunca que eu posso fazer uma ênclise com verbos no futuro. Por quê? Lá em Portugal não é eufônico. Simplesmente por isso. Darei-te, você localiza o último R, que é aqui.
corta, bota o ti no meio, depois completa com o que sobrou. Compreendeu? Vamos fazer aqui. Ficaria como, Vitor? Localiza o último R, está aqui. Ficaria como? Ó, dar, bota o hífen, pega o pronome, coloco aqui, ó, dar-te, depois completo com o que sobrou, dar-te-ei, e fiz uma mesóclise. Você compreender isso aqui, candidato? Sim? Então, essas são as 3 posições do pronome que a gente vai estudar agora. Colocação pronominal é próclise, P de primeiro, ênclise, encerra, é de encerrar, e o M de meio, de mesóclise, que vem no meio. Saber isso aqui costuma cair em prova, saber o que é próclise, ênclise ou mesóclise, mas não basta saber disso, precisa se habituar às regras. Existem regras para a colocação dos pronomes e são essas regras que a gente vai começar a estudar agora. Vamos lá? Primeira regra de colocação pronominal é iniciar a frase. Todo mundo sabe disso, isso aqui é um conceito básico, então você pode grifar ou colocar aí na apostila de vocês que quando se trata de um pronome, eu não posso começar a frase com ele. Pronome oblíquo ato, não se inicia a frase, tá certo? Então veja, me disseram coisas horríveis. Veja, o me na posição proclítica antes do verbo iniciando a frase não pode, embora essa seja a norma aqui no Brasil. Todo mundo fala te amo, me disseram, te vi na rua. É muito comum no Brasil. Eu particularmente não vejo problema usar isso na oralidade, mas na hora da prova isso vai cair e você tem que saber, não se inicia frase com pronome oblíquo. Anotou aí, candidato? Sim? Então como é que ficaria correto? Disseram-me. Isso, disseram-me, não se inicia frase com pronome oblíquo. Se dedicou ao trabalho, seria o quê? Dedicou-se ao trabalho, como você pode conferir na apostila de vocês. Então, resumindo, não se inicia frase com pronome oblíquo. Te amo, bota o eu antes, eu te amo, que fica mais fácil e melhor, mais audível do que amo-te. Bota eu te amo, não é verdade? Agora tem que tomar cuidado, porque às vezes o se não é pronome. A gente já estudou isso nos tipos de se. Esse se aqui pode ser o que, gente? Uma conjunção. E sendo conjunção, ele não tem lugar certo para acontecer. Ele pode acontecer no início. Veja que esse se aqui no início é uma conjunção condicional. Caso haja aula, se houver aula, eu irei. Isso aqui é uma conjunção que, gente? Condicional. Como conjunção, ele pode vir onde ele quiser. Então, está certíssimo o uso da conjunção se no início dessa frase, tá bom? Se fosse um pronome, aí isso não seria possível, tá bom? Na regra de número 2, nós temos pontuações. A regra geral para pontuações é que você não use, é proibido. Em relação à vírgula, nós temos visto em ampla escala e alguns autores, isso não é majoritário, a CESP segue alguns autores, uns seguem em outros não, é que após pontuações é proibido, isso são unânimes, mas em relação da vírgula nós temos um aconselhamento. Sempre que houver vírgula, aconselha que seja ênclise, ou seja, no final é de encerra ênclise, tá bom? Se evita, só que outras pontuações se tornam obrigatórias. Eu vou explicar isso aqui, ó. As normas, embora injustas, se aplicavam a todos. Veja, quando eu tenho uma vírgula, estou falando de vírgula, tá? O se deve ser evitado em relação ao verbo, ou seja, o se proclítico, P de primeiro, pós-vírgula, deve ser evitado. Isso não é proibido, está lá no Manual da Presidência da República. Vitor, o que é que eu faço na hora da prova? Fique atento, bancas pequenas como a OCP, não é o Instituto, é a OCP, Consupan, FUMAC, consideram isso obrigatório. Veja a observação que eu estou fazendo. É obrigatório para algumas bancas e facultativo para outra. Quando você estiver escrevendo, evite esse tipo de construção. Se tem vírgula, bote para depois. Ficaria como aqui, gente? Aplicavam-se. Tá certo? Sim? Compreendeu isso aqui? Tá bom?
Então, eu estou te dando o que a visão majoritária fala. Evite, tá bom? Agora, a palavra obrigatória é um pouquinho pesada. As outras pontuações, como é o ponto de vírgula aqui, né? Levou tudo, me deixou, ponto e vírgula, não. Agora, eu não tenho mais uma orientação, eu tenho uma obrigação. Após ponto e vírgula, eu devo evitar esse tipo. Eu devo me policiar. Ficaria como? Deixou-me. Tá bom, gente? Então, fazendo a ênclise com esses verbos, de encerra. Hoje fala-se em democracia. Veja, o se foi para depois por conta da vírgula, tá bom? Se eu tiro a vírgula, vem para antes, porque hoje é uma palavra invariável. Você vai ver daqui a pouco essa regra. Palavras que não fazem plural atraem um pronome para perto de si. Beleza? Resumindo, pontuações são proibidas, com exceção da vírgula, que é desaconselhável. Algumas bancas concordam e outras não. Vamos para a regra de número 3? Regra 3, 4 e 5 vai trabalhar com as formas nominais, não é verdade? Gerúndio, infinitivo, particípio e as suas relativas locuções verbais, não é isso? Trabalhando com infinitivo. Gente, é importante que você lembre. Verbos no infinitivo não chamam obrigatoriamente uma ênclise, ou seja, para depois dele. Não chamam obrigatoriamente. Nós temos uma facultação. Sempre que você vir verbos no infinitivo, tanto pode ser antes como depois, exceto quando vier uma proibição. Por exemplo, se for iniciando uma frase, eu não posso colocar antes, vai ter que ser obrigatoriamente depois. Tá bom? Mas verbos no infinitivo deixam o elemento facultativo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A melhor maneira de me ajudar é essa, tá bom? O me tanto pode vir proclítico, ou seja, P de primeiro antes, como pode vir depois, ajudar-me, tá bom, gente? Ajudar-me. Tá certo? Verbos no infinitivo, tanto pode ser antes como depois. Toma cuidado para que esse verbo aqui não seja um futuro do subjuntivo. Aí eu não tenho obrigação não, tá bom? Sim? Se fosse iniciando uma frase, por exemplo, não tem como, né, gente? Não tem como iniciar uma frase já com o se amar, tem, se amar é bom. Se amar é bom. Nesse caso, só poderá ser amar-se, não é verdade? Só pode ser amar-se, porque iniciando a frase aqui não daria certo. Dá para entender isso aqui, gente? Sim? Ótimo. Vamos para a próxima. Pediu para não se envolver no caso. Você está vendo o si proclítico aqui e pode pensar, eita, foi a palavra não, que é uma palavra que não se pluraliza, ela é atrativa. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vitor, quer dizer que esse não puxou o si? Puxou. Pode até pensar que puxou e puxou mesmo, gente. Próclise. Só que eu não tenho aqui, candidato, uma próclise obrigatória. Por que ela não é obrigatória? Por conta do verbo no infinitivo posterior. Então, quer dizer que ele poderia vir para depois, ele pode ser reescrito, questão CESP pede reescrita de elementos, pode perfeitamente vir depois, sem problema nenhum. Como é que ficaria aqui, gente? Pediu para não envolver-se no caso, pode vir para depois. Quando eu tenho uma palavra atrativa, no caso do não, há até a possibilidade de você trazer o pronome para antes da palavra negativa. Aí quando você lê, fica uma questão monstruosa. Veja, ficaria como? Pediu para se não envolver no caso. Veja, antes da palavra atrativa. Pediu para se não envolver no caso. Agora você repete essa frase aí em casa, gente. Olha, pediu para se não envolver no caso. Pediu para se não envolver no caso, fica muito estranho. Lá em Portugal isso é comum, aqui no Brasil não é comum. Quando eu coloco o se antes da palavra atrativa, a gente pode chamar isso aqui, o que o Evanildo Bechara chama de apossínclise. Apossínclise, que é a possibilidade de colocar esse pronome antes da palavra atrativa. Isso é totalmente comum lá em Portugal. Nunca vi cobrando em banca, mas vai que cai, né? Mas vai que... Em verbos no particípio, isso aqui é bastante simples.
Verbos no particípio não permitem a ênclise. Nada de colocar um pronome na frente de um verbo no particípio. Você pode até anotar aí no material de vocês, na apostila. Particípio não participa. Nada de colocar, entendeu, candidato? Ênclise na frente de particípios. Então veja, havia dedicado-se à família. Pelo amor de Deus, olha o particípio aqui, você fazendo uma ênclise, ou seja, colocando depois do verbo um pronome, nada disso. Como seria o correto? Havia se dedicado ao trabalho. Você está vendo que isso aqui é uma locução verbal, não é verdade? É um tempo composto aqui. Esse se poderia vir para antes? Poderia, se não iniciasse a frase. Em locuções verbais pode vir antes, no meio ou depois. Nesse caso não pode ser depois por conta do particípio, beleza? Havia expressado-se, gente do céu, olha aqui um particípio. Nada de colocar um pronome na frente de verbos no particípio. Então como seria o correto? Havia se expressado com clareza. Tinha dedicado-se ao trabalho. Não, tinha se dedicado ao trabalho. Porque na frente de particípios, isso é totalmente proibido. Regra 4 é só isso. Verbos no particípio, nada de ênclise, tá bom? E o que é que acontece com o gerúndio? O gerúndio é bastante massacrado. Muita gente até passa essa informação para frente dizendo que o gerúndio é obrigatório a próclise. É mentira isso. Veja bem o que eu estou falando. O gerúndio não é obrigatório a próclise. O gerúndio aceita uma ênclise, só que tem umas observações a serem feitas. Geralmente aqui no Brasil a gente utiliza gerúndios associados ao em, quando tem um pronome, se, beleza? Então, ó, o gerúndio associado à preposição em, aqui é uma soma, são os dois juntos, a próclise se torna obrigatória. Ou seja, eu só vou ter uma próclise obrigatória em gerúndios quando ele estiver associado ao em. Se não tiver associado ao em, não tem obrigatoriedade. A Quadrix, a CESP cobra isso demais, porque as pessoas pensam que o gerúndio é próclise obrigatória. É mentira. A Quadrix cobra isso demais, parece que é a regra mó dessa banca, tá? Então veja, em se plantando tudo dá, aqui também é uma próclise obrigatória, porque eu tenho uma soma de preposição em mais gerúndio, tá certo? Recusou a proposta, fazendo-se de rogada. Olha, gente, aqui, lindíssima, essa frase está certa. Fazendo-se de rogada. Você está vendo um gerúndio aqui totalmente permitido. Não está associado à preposição em, não é verdade? Portanto, fazendo-se de rogada ou então se fazendo de rogada. Tanto faz essas duas acepções. Compreende, candidato? Sim? E é isso, e tem a última, ó, tratando-se de português, tudo é lindo. Nessa última frase da apostila de vocês aí, a única possibilidade seria uma ênclise em tratando-se de português, porque eu teria uma proibição, não poderia colocar o se iniciando a frase. Eu provo isso para você que o gerúndio não é obrigatório a próclise, porque nesse caso estaria iniciando uma frase. Tá certo? Gerúndio é facultativo, exceto quando associado à preposição que, gente? Em, tá bom? Então, falei, vamos para o próximo tópico, que é o item 6. Regra de número 6 é uma das mais importantes dessa aula de colocação pronominal, que a gente vai falar sobre atração, a lei da atração. Aqui não é física nem química não, mas nós temos essa lei da atração quando se trata de colocação pronominal. Então você vai colocar uma coisa na sua cabeça: palavras invariáveis, aquelas que não sofrem plural, chamam o pronome para ficar uma próclise, ou seja, tiver uma palavra que não faz plural, ela atrai o pronome, beleza? Faço umas exceções aí, como você pode ver no material de vocês aí, eu posso colocar aí os pronomes, já eu falo sobre isso, tá bom? Então, quais são essas palavras invariáveis que a gente conhece? Você pode verificar no material de vocês aí, acompanha comigo, ó.
Atraem um pronome não, nunca, jamais, ninguém, já, talvez, assim, toda essa lista aí. Ela não faz plural por quê, gente? Ó, nãos, nuncas, tá bom? Para isso, eu evitei essa questão de suprimida. Olha lá no finalzinho dessa regra, não sei qual é a página de vocês, está escrito assim, ó. Com essa dica, foram suprimidas as regras oficiais. Olha no finalzinho dessa regra de número 6, antes da regra 7. Acompanha. Com essa dica, foram suprimidas as regras oficiais. Quais são elas? Palavras de sentido negativo, advérbios, conjunções subordinativas e pronomes relativos. Gente, tira essa palavra aí, pronomes relativos, tá? Pronomes relativos, não, deixa aí, perdão, estou me retificando. Pronomes relativos agem como. Já eu faço essa observação. Vamos lá, ó. Qual é a regra da atração? Regra geral de atração, palavras invariáveis. Acompanha comigo aqui, ó. Não me disse a verdade. A palavra não é uma palavra que não faz plural, não existe nãos, tá bom? Então ela puxa o me para antes do verbo dizer. Compreende? Então, não me disse não poderia ser não disse-me, porque não é uma palavra atrativa. Na regra oficial está dizendo lá, palavras de cunho negativo. Não preciso, porque essas palavras são invariáveis. Tá bom, gente? Então, não puxou. Próclise obrigatória. Ainda se acredita no amor. Veja, o se veio antes do verbo acreditar, porque a palavra ainda é invariável. Já me dediquei a isso. O me veio antes do verbo se dedicar, porque a palavra já é invariável, é um advérbio. Caso se manifeste sobre isso, o se veio antes do verbo manifestar, portanto ele é atrativo, veio para antes. Quando se lembrar do fato, a palavra quando é uma conjunção e atrair o pronome. Vitor, essa colocação aqui é obrigatória? É. Mas você não diz que verbos no infinitivo não deixa facultativo? Deixa. Oxe, e como é que fica isso aqui, bicho? Como é que fica esse item aqui? Eu não tenho um infinitivo aqui. Eu tenho aqui um verbo no futuro do subjuntivo. Verbos terminados em AR, ER ou IR, associado a que, se, quando ou caso, o que é que acontece com eles? Ele vira futuro do subjuntivo. Portanto, você coloca aí, gente, ó, futuro do subjuntivo. Eu não tenho infinitivo. Ele só se torna facultativo e infinitivo. Nesse caso aqui não é infinitivo, então aqui é próclise obrigatória, tá certo? O local onde se encontravam, o se veio proclítico obrigatório por conta do pronome relativo onde, que é uma palavra invariável. A menina a que me refiro, o me veio para antes por conta do pronome relativo que. Você veja que onde e que são pronomes relativos e eu faço observação na apostila de vocês, tá, gente? Ó, veja, o qual e cujo, únicos variáveis que atraem o pronome. Ou seja, o qual, a qual e cujos não são pronomes relativos e eu tive a sorte de eles serem o quê? Variáveis. Sempre que você vê a expressão o qual, cujo, o elemento será atrativo, mesmo fazendo plural, tá certo? É uma pequena exceçãozinha à regra aí. Então, se eu pudesse escrever o seguinte, ó, cujos me levaram. Nesse caso, a palavra cujos, que é um pronome relativo e variável, atraiu o pronome, é próclise obrigatória. Estou fazendo essa retificação aí da minha regra, é a primeira exceçãozinha aí, tá bom? As quais te abençoaram, te abraçaram. As quais te abraçaram. Esse ti está proclítico de forma obrigatória, porque as quais puxou. Mesmo variável em número, ele atrai o pronome, tá bom? Fiz essa observação na apostila e outras, tá bom? Que são as exceções. Na verdade, não são nem tanto exceções, tá? São observações aí que se deve fazer. Conjunções coordenadas.
O que são as conjunções coordenadas? Quem está caindo de paraquedas nessa aula, começando por colocação pronominal, vai ter problema aqui. Quem já está fazendo esse curso de forma intensiva, sabe que conjunções coordenadas, sabe quais são? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Mas, porém, entretanto, todavia, nós temos o e, o nem, nós temos o ou, ora, já, quer, como alternativas, logo, portanto, por isso, como conclusivas, que, porque e por aí vai. Lembrando, conjunções coordenadas, como eu estou colocando aí, mesmo sendo invariáveis, não atraem um pronome. Tá ouvindo aí, gente? Eu coloquei aí na observação aí, gente, ó. Conjunções coordenadas, a colocação é optativa, ou seja, elas não são atrativas, elas não exigem obrigatoriamente uma próclise, tanto faz. Vou te colocar nos exemplos que está na apostila de vocês, ó. Mas é uma conjunção adversativa, não é? Esse se pode ser enclítico, pode ser depois? Pode. Mas esqueceu-se. Por que, Vitor? Mas o mas não é invariável? É. Mas mesmo assim ele é facultativo, porque é uma conjunção coordenada. Vitor, e as subordinadas são proibidas. Tá bom? As subordinadas eu tenho uma próclise obrigatória. Você pode fazer a observação aí. Conjunção subordinada obrigatória. As coordenadas é optativa. Pois não é uma conjunção explicativa? Pois me levou, poderia ser pois levou-me. Pode ser aqui também uma ênclise. E te beijou, olha o e, conjunção aditiva. E te beijou pode ser e beijou-te. Tanto faz nesse caso de conjunções coordenadas, tá bem? E preposições. Eu não coloquei nenhum exemplo na apostila de vocês, vocês podem colocar esse exemplo aqui. Para se lembrar. Esse se não tem atração do para não, tá? Não é por conta do verbo lembrar que deixou facultativo não. Preposições não são atrativas, tá certo, gente? Para lembrar pode ser para lembrar-se. Mesmo se fosse atrativa, teria um verbo no infinitivo aqui, não é isso? Deu para entender, gente? Sobre o 6 aqui, é o item mais importante, é a regra que você não deve esquecer. Palavras atrativas e iniciar a frase. São as duas regras mós das colocações pronominais. Vamos para o próximo. Pronomes indefinidos e pronomes demonstrativos. Esses pronomes podem ser chamados de pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. É só um nome bonito para isso, você aprendeu lá em pronome. O pronome adjetivo é aquele que vem ao lado do seu substantivo. Pronome substantivo é aquele que se torna um próprio substantivo, não está ao lado. Vamos entender isso aqui, ó. Muitos se manifestaram. Aqui é um pronome, o que, gente? Substantivo. Ele não está ao lado de nenhum substantivo. Compara com esse, ó. Muitos, o que? Alunos. Aqui é um pronome, o que, gente? Adjetivo. Pronome adjetivo é aquele que está ao lado do seu substantivo e pronome substantivo não está ao lado do seu referente, está subentendido, tá bom? O que é que isso tem a ver com colocação pronominal? Tanto os pronomes indefinidos como os demonstrativos podem ser atrativos ou não. Veja, os pronomes substantivos, ou seja, sem o seu referente dentro da frase, atraem um pronome. Veja, muitos se manifestaram, a próclise aqui é obrigatória, porque o muitos não está associado a nenhum substantivo, ou seja, ele é um pronome substantivo. Próclise obrigatória. Quando for um pronome adjetivo, quando estiver ao lado do seu referente, aqui no caso, ele se torna facultativo. Nesse caso, poderia ser: muitos alunos se manifestaram, ou então como, gente? Manifestaram-se. Tanto faz nesse caso. Todos se sentiram bem. Veja, todos é um pronome substantivo. Ele não está ao lado de nenhum outro substantivo. Então, ele é atrativo. Todos se sentiram bem, próclise obrigatória, porque não está ao lado de um substantivo. E aqui, todos os alunos, está ao lado do seu referente. Portanto, eu tenho uma próclise aqui facultativa. Deu para entender? Pronomes indefinidos e demonstrativos têm essa regrinha que você deve anotar. Esse me interessa. Esse o que, gente? Ele não está ao lado de nenhum substantivo, portanto, ele atrai o pronome para perto de si. Esse me interessa.
Esse acordo, olha, está ao lado do seu referente. Portanto, o mi é facultativo, próclise ou ênclise. Dá para entender? Isso aqui é um pronome demonstrativo, isso aqui é um indefinido. Aquilo me alegrou, beleza? Aquilo, o mi aqui é obrigatório porque eu não tenho um referente para a palavra aquilo, tá bom? Tem outras frases no material de vocês, mas é mais do mesmo, é só para você observar essa regra. No número 8, a gente vai falar das 3 irmãs que são muito desprezadas na aula de colocação pronominal. Poucas pessoas abordam esse quesito aqui das 3 irmãs. Quais são as 3 irmãs? Exclamação, interrogação e eu tenho as frases optativas. Optativas não são frases alternativas, são frases que expressam desejo, tá bom? Cobiça. Essas frases, quando estão escritas, quando não haja nenhuma proibição, atraem um pronome. Veja, o governo se responsabilizou pelo projeto. Olha a frase interrogativa aqui. Eu tenho o se antes do verbo responsabilizar, ou seja, eu tenho uma próclise aqui obrigatória porque se trata de uma pergunta. Trata-se de uma frase exclamativa, candidato. Sim? O rapaz se entregou. Olha a exclamação, aqui é a interrogação, perdão. Frases exclamativas, próclise obrigatória. E frase também que expressa desejo, que Deus te abençoe, como é o caso aqui, que Deus nos abençoe, próclise obrigatória, porque eu tenho uma frase, o que, gente? Optativa, que expresse desejo. Não esqueça das 3 irmãs. Frases com exclamação, interrogação e frases que expressem desejos, eu tenho uma próclise obrigatória, exceto quando você tiver uma proibição. Se fosse assim, ó, te amo, aí eu boto uma exclamação aqui, ei, te amo, essa exclamação para aumentar o meu tom de voz. A exclamação exigiu a próclise. Só que eu tenho uma proibição que é começar a frase. E aí, Vitor, devo dar ouvido à exigência, à obrigação ou à proibição? Gente, proibições prevalecem sobre obrigações. Proibições, você anota isso aqui, essa frase aí. Proibições prevalecem sobre obrigações. Se está mandando vir para cá, obrigação, eu tenho uma proibição, que é iniciar a frase. Quem é que vai ganhar esse jogo? A proibição. Então não teria outra chance, eu vou ter que fazer como, gente? Amo-te. É só você tirar a exclamação aí que você resolve, tá? Mas se eu quiser reescrever, vai ter que ser dessa forma, tá bom? Vamos para a última, que a gente vai falar sobre mesóclise. Nossa última regra, vamos falar sobre a mesóclise, M de meio, que você já sabe, né? E saber que a regra da mesóclise é que acontece em tempos futuros, essa é a regra, e recusa ênclise. Recusa ênclise. São as 2 regras que você tem que saber, tá? A mesóclise só acontece com futuros e recusa ênclise. Vitor, quer dizer que em tempos futuros eu posso usar próclise? Posso, é até aconselhava aqui no Brasil que você use a próclise em tempos futuros, tá? Exceto quando haja proibição, tá bom? Então, mesóclise acontece somente em futuros. Vê só. Falarei-lhe. A gente aprendeu que recusa ênclise, então falarei-lhe, é até ruim de pronunciar, seria impossível na gramática aceitar um trem desse, tá bom? Ênclise em tempos futuros, não é o futuro do presente, não é? Então, como é a regra? Olha o último R, corto e boto o pronome no meio, ficaria como? Ó, falar, cortei no último R, coloquei o hífen, coloquei o lhe, botei o outro hífen e coloquei o que sobrou, que foi o ei. Fica como, gente? Falar-lhe-ei. Fala comigo, ó. Falar-lhe-ei. Olha que bonito, né? Falar-lhe-ei. É até ruim de se pronunciar isso aqui. Procuraria o futuro do pretérito, não é isso? Não pode ênclise. Então, como é que a gente faz aqui? Também não poderia a própria estar iniciando a frase. Ficaria como? Corto no último R. Aqui no último R é esse, né? Então, ficaria como, gente? Ó, procurar
me iam. Corto no último R, boto o pronome no meio e completo com o que sobrou, que é iam. É bem básico isso aqui, gente, tá? Namorarei, futuros, proíbe ênclise. Não posso estar no início porque está iniciando a frase. Só resta o quê? A mesóclise. Ficaria como? Ó? Namorar. É até o R aqui, né? O último. Namorar. Aí vai ficar, como termina em R, vai ficar namorá-la-ei. Namorá-la-ei. O A vai se formar lá. A gente aprendeu isso também lá na aula de pronome. R, S ou Z, ela vira um lá ou ló. Em sons nasais, que é o M, vira nó e na. Você precisa ter esse conceito também lá em pronomes, tá bom? Então, já te passei a regra da mesóclise, a gente vai analisar essas frases que estão na apostila de vocês. Veja, a estudante se mostrará segura. Ó, futuros. Posso colocar uma próclise? Posso. A próclise aqui está totalmente perfeita. Você passa o símbolo da Nike aí como correto, tá bom? Então, próclise em futuros pode, mas também pode ser uma mesóclise? Pode. Ficaria como? A estudante mostrar-se-á segura. Tá super certo. Olha aqui, a estudante mostrar-se-á segura tá super certo. Verbos no futuro pedem a mesóclise. Eu repeti nessa última frase da apostila de vocês essa primeira versão. Corrijam. Eu vou colocar essa aqui para dizer que está errada. Veja. A estudante mostrará-se segura. Nunca que eu posso fazer uma ênclise porque o verbo está no futuro. Verbos no futuro ou é próclise ou é mesóclise. Nunca ênclise. Ninguém me ajudaria na tarefa de casa. O me poderá vir para cá porque eu tenho o verbo no futuro, mesmo porque a palavra ninguém é atrativo, tá? Mas em mesóclise tanto faz, mesmo tendo palavra atrativa se torna facultativo, tá bom? Ninguém me ajudaria, corretíssimo, próclise com futuro sem proibição. Ninguém ajudaria, mas pelo amor de Deus, verbos no futuro rejeitam o que, gente? A ênclise, não é isso? Ninguém ajudar-me-ia, está totalmente certo, uma mesóclise com verbos no futuro. Me contará a verdade, pelo amor de Deus, a próclise aqui foi proibida porque está iniciando a frase, beleza? Contará a minha verdade, a ênclise está proibida porque eu tenho um verbo no futuro. Deixa eu colocar aqui, início de frase. Início de frase. Contar-me-á a verdade é a única forma possível porque eu tenho um verbo no futuro, tá certo? Te passei essa regra da mesóclise, a gente está encerrando agora, a gente vai resolver essas questões aí da apostila e a gente volta na parte 2 respondendo as questões, beleza? Boa sorte aí nas questões, gente. Tchau, tchau!